e transformada de Laplace. Ok, vamos lá então. Vamos direto aqui. Pronto, falei em transformada de Laplace, né? O Severino achou legal colocar uma figura aqui do Pierre-Simon Laplace. Olha lá o cara, né? 1749, 1827, e o cara estava lá desenvolvendo essas coisas, né? Laplace fez um monte de coisa, né, gente, na ciência, né? Entre eles, né, criou a ferramenta, né, transformada que leva o nome dele, aí que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, mas começando por essas funções com descontinuidades, né? A primeira função que a gente vai ver é a função passo unitário, ou então, né, em inglês, no livro, em algum paper, estiver lendo, né, unit step function. Né? Então, a função passo unitário, olha lá, a função U, ela é definida da seguinte forma. Ó, U de t menos t0 é igual a 1 se o t for maior do que o t0, é igual a meio se o t for igual a t0, e é igual a 0 se o t for menor do que o t0. Né? Nada melhor do que um gráfico aqui para a gente entender o que essa função aqui ela está querendo nos dizer. Ela diz o seguinte, olha, quando o argumento da função ele for 0, ok? Ou melhor, quando o argumento da função for negativo, menor que 0, né? E isso implica o argumento da função t menos t0 ser menor que 0, é porque o t é menor do que o t0, né? Então o tempo já estou adiantando aqui, é porque é impossível você ver isso aqui t, né? Um gráfico t aqui nessa altura do campeonato e não lembrar do tempo, e essa função tem aplicação, né? Para o domínio do tempo também, né? Como eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, quando a variável, né, independente, t, ela vem aqui, ó, menor do que o valor de referência, ou seja, menor do que t0, percebam, é o argumento da função 0. Aliás, menor do que 0. Não é isso? Negativo. T menor do que t0. Tá? Então, a função vale 0. Ela vem aqui nula. Ok? Bom, quando o argumento da função é positivo, ou seja, maior do que 0, ou seja, o t é maior do que o t0, aí a função ela atinge valor unitário. Ela vale 1, constante. Ok? Muitas vezes essa função ela é apresentada simplesmente dessa forma. Tá? A função passo unitário é aquela quando o argumento ele é negativo, ela vale 0. Quando ele é positivo, ele vale 1. E tem realmente uma descontinuidade, um valor aqui indefinido, né? No 0. Em alguns livros, vocês vão encontrar exatamente essa definição. Né? Eu aprendi essa definição lá em São Carlos dessa forma. Né? Função passo unitário, quando o argumento é negativo, é 0. Quando é positivo, quando é maior do que 0, vale 1. E no 0? No 0 é indeterminado. Tá? Mas o James e Cossarelli, e até depois que eu vi, percebi as vantagens dessa definição também. Né? Não é só o James e Cossarelli, né, gente? Alguns apresentam essa função com o valor definido em t igual a 0. Ou seja, quando t é igual ao valor de referência, t é igual a t0, né? Ele faz o seguinte, olha, não é nem 0 nem 1. Está no meio do caminho aqui, né? O cara tirou a foto
no meio, né? O ponto estava pulando aqui do 0 para o 1. Quando estava no meio, aí bateram a foto, o ponto estava pulando lá, no meio do caminho, no meio do abismo lá, né? Ok? Então, fica definido aqui. Ó, não é nem 0 nem 1. É o meio do caminho, vale meio. Ok? O em 0, o 0, né? O em 0 vale meio. Ok? Então, vamos seguir essa definição que ela é vantajosa, tá? Função passo unitário, né? Então, quais são as aplicações que a gente tem disso daqui, né? Por exemplo, eu trabalhei com dinâmica das estruturas, né, no meu doutorado, e isso daqui é utilizado na dinâmica das estruturas, a função passo unitário, para dizer o seguinte, que para se referir a um carregamento de impacto, ok? Imaginem, no impacto entre dois corpos, imediatamente antes do impacto, a força de reação entre os corpos, né? A força entre os corpos de contato é zero. Quando acontece o impacto, ela deixa de ser zero, né? Ela passa a um determinado valor. Então, ou mesmo para o que a gente viu até agora, quando eu digo, eu aplico uma tensão súbita, né? Ou uma deformação súbita, é exatamente isso daqui, gente, né? Um carregamento constante aplicado subitamente. Eu falo carregamento, mas vale a mesma coisa para uma prescrição, né? A gente viu isso no ensaio de relaxação, no ensaio de fluência, né? Naquelas aplicações lá, ele falava disso. E realmente a gente pode utilizar a função passo unitário para definir esse tipo de carregamento constante aplicado subitamente, né? Muito bem. Então aqui eu acho que não tem segredo não, né? Função passo unitário e a gente vai, depois que a gente viu aqui, já na aula que vem a gente já vai utilizar isso daí, esse conceito, né, de função passo unitário, né, ou unit step function. Tá, tudo bem. É uma função que apresenta descontinuidade, né, no ponto t0, ou seja, o limite à esquerda é diferente do limite à direita, né, em t igual a t0. Apresenta uma derivada infinita aqui no t0. Bom, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Bom, e aí a estratégia do livro, a nossa estratégia aqui também, é derivar a próxima função descontínua a partir de uma função original, né? Então eu comecei com a passo unitário e agora vou brincar com essa passo unitário aqui até chegar à próxima função que eu quero apresentar, que é a função rampa, tá? Mas como é essa brincadeira que ele faz? Ele faz assim, ó. Seja f de t uma função integrável. Ok. Então, ele diz que a integral de menos infinito até t dessa função integrável, ft, vezes a passo unitário, t menos t0 dt, é igual a... Vocês perceberam, né, gente, que os slides, essa formulação aqui, ela apresenta um formalismo matemático um pouquinho mais suave, eu vou dizer assim, do que tem realmente no livro. Eu estou dizendo isso porque notem aqui, ó, eu uso t para limite superior, né? Aí eu falo da variável independente t, dt, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Já no livro ele coloca um dt', por exemplo, né? Ou então aqui não é o limite superior, o valor superior não é t, é o t', tá? Para fazer essa diferenciação aqui, tá?
Aqui está um pouquinho mais suave, né? Então, tudo bem, mas essa integral que é de menos infinito, ou seja, um infinito negativo lá, até um valor, sei lá, t, né? F vezes a passo unitário. Aí ele diz o seguinte, olha, mas espera lá, em menos infinito, na verdade, o t do menos infinito até o t zero, o u vale zero. Então, isso daí você pode desconsiderar, tá? Ou seja, essa integral é a mesma coisa de eu escrever ela de t0 até t, né? F de t vezes u. Tudo bem. Aí ele diz mais o seguinte, olha, mas tem um detalhe. A função passo unitário, ela é uma função que é uma constante na sua própria definição, né? Ou vale zero, ou vale meio, ou vale um, de acordo com a sua própria definição, de maneira que ele tira a função passo unitário da integral sem prejuízo, sem nenhum prejuízo, que a própria definição da função permite que ela saia da integral, tá? E você fica simplesmente com a integral de t0 a t de f de t, que é uma função integrável, né? Como ele diz, dt. Tudo bem. Isso aqui, tudo bem, entendi. Mas aí ele diz o seguinte, olha, mas você não falou que f de t é uma função qualquer, basta que ela seja integrável, né? E se eu considerar como função f de t, esse valor aqui, ó, t menos t0 elevado a um valor n aí qualquer, né? Vamos substituir? Vamos lá. Então quer dizer que a integral de menos infinito a t de f de t vezes u, nesse caso daqui, né, pegando esse resultado da direita, é u vezes a integral do t0 a t de f de t, no caso, f de t está sendo considerado como sendo t menos t0 elevado a n dt, né? Vamos resolver essa integral aqui? Vamos lá, né? Isso aqui seria simplesmente t menos t0 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Notem que ele já fez, gente, o t, é por isso que eu estou dizendo que é uma matemática mais suave, né? Ele já fez o t variando do t0 até o t, né? Sendo que se eu substituo t por t0, isso aqui dá zero, né? Então fica só o valor em t mesmo, né? Então fica só desse jeito que está aí. Esse traço preto aqui é só a divisão mesmo, não sei porque ele apareceu preto aí. Mas enfim. Aí ele diz, tá, tudo bem, quer dizer que n pode ser um valor qualquer. E se n for zero? Bom, se n for zero, esse resultado aqui, essa integral, aliás, integral de menos infinito a t, de t menos t0 elevado a zero, 1, né? Vezes u, né? dt, vai ser igual a u vezes t menos t0, né? T menos t0, simplesmente. Poxa, tudo isso daqui é para derivar, vamos dizer assim, né? A chamada função rampa a partir da função passo unitário. Ou melhor, assim, qual a relação entre essas duas funções, né? A passo unitário e a rampa. A passo unitário, a gente viu a definição nesse slide, e a rampa, a gente está vendo nesse atual slide aí, né? Rampa, como é que é essa função aqui mesmo? Hein, gente? Tem um gráfico dela aqui. Ah, agora ficou perfeito, né? A função rampa, o nome é ótimo, né? É o seguinte, olha, antes do valor de referência, ou quando o t for menor do que t0, o valor da função rampa vale zero. Porque o u vale zero, né? Tudo bem. Quando o t chega
chega no T0, a função ela se comporta de acordo com esse valor, né, T menos T0 aqui, que seria exatamente a rampa, né? Exatamente a rampa, né? Então, pera lá, vamos ver aqui. Quando T é igual a T0, o U vale meio, né? Pela definição que a gente está trabalhando, mas aí fica meio multiplicado por zero, né? Então, vale zero. Por isso que não tem descontinuidade na função, apenas na sua derivada, né? A derivada, quando T é menor do que T0, vale zero, né? E a derivada, né? Quando T é maior do que T0, né? É diferente, né? De zero. É a rampa, né? Aqui. Certo, mas em T igual a T0 vale zero, e aí vem, né? A partir dali, ela vai subindo aqui. Então, essa função rampa, ela também existe na dinâmica das estruturas, por exemplo, né? Onde você diz assim que você vai aplicar um carregamento em T igual a T0, né? É quando inicia o experimento, vamos dizer assim, sendo que você vai aplicar ele linearmente, né? A gente também viu uma questãozinha, uma aplicação nas aulas anteriores, onde a gente utilizava a função rampa, a gente só não chamava com esse nome assim, né? Mas tem essa proporcionalidade aí entre T e R de T, ok? Que a gente está vendo. Então, eu estou aplicando o carregamento linearmente, né? No meu programa lá de doutorado, eu tenho tanto a opção de aplicar uma prescrição de forma súbita, ou seja, utilizando a função passo unitário, como também eu tenho a opção de aplicar um carregamento linearmente, ok? Seria utilizando essa função rampa aí também no final das contas, tá? E percebam a relação entre a função rampa e a função passo unitário, né? Gente, alguma dúvida até aqui? Bem tranquilo, né? Essas duas funções descontínuas. Vamos ver mais uma? Então, a função delta de Dirac. Essa função aí, eu acho que alguns já viram, outros não viram, tem aplicações diversas também. A primeira vez que eu me lembro de ter ouvido falar da função delta de Dirac foi quando eu comecei a estudar elementos de contorno, né? Então é muito famosa, né? Impossível o cara estudar a formulação de elementos de contorno e nunca ter ouvido falar da função delta de Dirac. Mas também tem várias outras aplicações, né? Em dinâmica das estruturas também, eu sei que tem. E mesmo na transformação de carregamento distribuído para carga concentrada, né? Que é uma abstração, a gente pode utilizar a ferramenta da função delta de Dirac para fazer isso, né? Tá, mas o que seria essa função delta de Dirac? Ela é apresentada aqui com esse delta, né? T menos T0 também. Então ele começa dizendo o seguinte: essa definição é que eu não acho legal. Isso aí, particularmente, eu não achei legal no livro. Que isso aqui, para mim, isso não é definição. Isso aqui é uma propriedade, né? Mas vamos seguir o slide aqui. Essa propriedade seria a seguinte: ó, seja f de t uma função contínua em t igual a t0, então a integral de menos infinito a t dessa f de t vezes o delta, quer dizer, como é que ele vai apresentar isso aqui se ele nem definiu o delta, né? Delta de t menos t0 dt é igual a f em t0, mudou, né? Era f, de t, f em t0, no valor de referência, vezes a u t menos t0. Isso daqui serve também para mostrar que a delta de Dirac, ela também se relaciona com a função passo unitário, né?
Tá bom. Como u em infinito é igual a 1, isso, realmente, né? U no infinito, passo unitário no infinito é igual a 1. A integral de menos infinito até mais infinito de f de t vezes delta vai ser igual a f em t0 vezes u no infinito, que vale 1, né? Então, beleza. Em caso de f de t ser igual a 1, se f de t for igual a 1, então a integral de menos infinito a t, f de t vale 1, de delta de Dirac é igual a passo unitário. Então quer dizer que a integral da delta de Dirac é a passo unitário, né? Interessante isso aqui, ó. A integral da função delta de Dirac no intervalo menos infinito a t é a função passo unitário. Na verdade, gente, eu acho muito mais simples definir a função delta de Dirac, num primeiro momento, utilizando esse gráfico, por exemplo, né? É simples a definição da função. A definição da função é o seguinte: olha, a delta de Dirac ela vale 0 em todo o seu domínio. Todo o seu domínio. Com exceção de um valor de referência, que no caso aqui a gente está trabalhando com T0, onde ela vale infinito. Ou aqui mostra como indefinida, né? Mas seria o mais infinito. Ok? Dá para ver, inclusive, com a seta apontando para cima, né? A seta verde apontando para cima. Então, é simples assim. Função delta de Dirac, ela vale 0, ela é nula em todo o seu domínio, à exceção de um valor de referência onde ela tem valor infinito, tá? Essa é a definição da função delta de Dirac, né? E é interessante porque parece que isso daí não serve para nada também, né? Uma função que é toda zero no seu domínio, apenas num ponto, né? Ela vai para mais infinito. Isso daqui que a gente está vendo no unidimensional vale para o 2D, para o 3D também, né? Então, no 2D, imagine uma função num domínio x, y, onde a função delta é toda zero. Apenas quando chega no ponto, né? Apenas no ponto x0, y0, tá? Valores quaisquer, x0, y0, né? Ela vai para mais infinito, ok? Você pode fazer no tridimensional também, no espaço x, y, z, a função vale toda zero, apenas num ponto de referência, né, de coordenadas x barra, por exemplo, y barra, z barra, ela vale mais infinito, tá? Então, a gente pode chegar, foi o que ele fez aqui, chega nessa, que para mim é a definição da função delta de Dirac, através dessa propriedade aqui, onde ele aplica a regra de Leibniz aqui para ver o inverso, né? Ou seja, a delta de Dirac é a derivada da função passo unitário, né? Quando t é menor do que t0, a passo unitário vale 0, né? Então, du dt vale 0. Quando t é maior do que t0, a passo unitário vale 1, constante lá no 1, né? Então, du dt também é 0. Agora, quando o t é igual a t0, a passo unitário... Poxa, aí isso é que eu acho chato, né? Quando t é igual a t0, a passo unitário vale meio. Você pode imaginar dessa maneira, né? E aí o dt seria a derivada de meio com relação a t, que seria 0, né? Aí complica a cabeça da gente aqui, né? A não ser que você volte aqui para o gráfico e entenda
que você vem aqui com derivada zero, né? du dt, ok? Que é a delta de Dirac. E quando chega aqui, bruscamente, ela vai para o infinito, né? Conseguem ver dessa forma? Ó, vem aqui, du dt vale zero, e quando chega aqui, ela vai para o infinito. Entendeu? Então, por isso que essa definição de U em t igual a t0 igual a meio, tem livro que não apresenta. Né? Mas, enfim, vai para o infinito. Se eu tivesse um videozinho mostrando aqui, seria zero, né, com t crescendo. Quando chegasse aqui, ela vai para o infinito. E depois cai para zero de novo também, assim. É uma coisa que acontece instantaneamente, né? Então, é por isso esse valor infinito, né? Ele fala indefinida, mas é infinito, tá? É infinito. Bom, e depois que o t passa do t0, ela volta a ser zero de novo, né? Então, temos aí a delta de Dirac. Isso aí serve para quê, gente? Você falou em elementos de contorno aí, mas eu nunca estudei elementos de contorno, só tem aplicação em elementos de contorno. Você falou que tinha para dinâmica também. Então, qual seria a aplicação em dinâmica? Né? Em dinâmica, seria um problema, por exemplo, de um impacto, né, de uma explosão, por exemplo, instantânea, onde você não mantém o carregamento constante. É só aquele impacto entre os dois corpos e eles logo se separam, né? Então é uma coisa mais ou menos que segue essa função, né? Uma outra definição, uma outra aplicação, aliás, seria, como eu já falei, a transformação de carga distribuída para concentrada, né? Onde você teria a carga distribuída ao longo de uma superfície, sendo que você vai diminuindo essa superfície de aplicação da carga, ok? Não é uma carga distribuída, porque, na verdade, só existe carregamento distribuído, né? Na mecânica, né? Só existe... O carregamento concentrado é uma abstração, é uma coisa que você diz assim, olha, a carga distribuída numa região tão pequenininha que eu vou considerar ela como sendo concentrada, né? Pensem, né? Vamos para uma obra mesmo, né? Uma estrutura de um prédio ali, onde você tem uma viga perpendicular à outra, né? Uma viga apoiada lá em outra viga. Então, no cálculo, aquilo ali entra como sendo uma carga concentrada, não é verdade? Você está calculando a outra viga, né? Que está suportando a primeira. Entra como uma carga concentrada. Mas não existe, porque na prática é um carregamento distribuído naquela espessura, né? Naquela largura da viga, ok? Então não é concentrado, não existe concentrado. É que, em comparação com o comprimento da viga, aquela região ela é pequena. Então, vou considerar como concentrada aqui, tá? Então, seria a mesma coisa, ó. Distribuído aqui no domínio vale zero, sendo que naquele ponto onde tem a carga que eu quero considerar como sendo concentrada, seria esse meu T0. Entenderam? Então, essa é a ferramenta matemática utilizada para transformar carga distribuída em carga concentrada. Na formulação do método dos elementos finitos, a gente pode utilizar a função delta de Dirac para isso, né? Para transformar carga distribuída em carga concentrada, né? Ok? Bom, então a gente vai utilizar bastante aqui, e é bom ter em mente tanto essa definição da delta de Dirac como sendo a derivada da passo unitário, como também a gente vai utilizar essas propriedades aqui, ó, a integral da delta de Dirac vezes uma função, é como se simplesmente mudasse o valor da função para o valor de referência
vezes a passo unitário, tá? Muitas vezes a passo unitário não vai nem aparecer aqui, dependendo da situação, mas vamos lá, vamos deixar isso mais para frente. O que mais, gente? Então, observações, né? Para t menor do que t0, essa integral aqui vale 0, né? Muito bem. Para t igual a t0, eu tenho meio de f em t0, é porque é essa definição, né? Ele está apresentando aqui. Meio de f vezes t0, e para t maior do que t0, aí fica a delta a passo unitário vale 1, né? Então é f t0. Na verdade, não é essa não, é essa daqui, né? É essa definição aqui que ele está aplicando ali naquele slidezinho. Ok, tudo bem. Bom, gente, alguma dúvida aí com relação a essas funções descontínuas, né? Ou seja, passo unitário, rampa, delta de Dirac, né? São 3 apenas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Até agora tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá bom. Então, qualquer dúvida que tenham, podem interromper, tá? Bom, vamos ver então transformada de Laplace agora aqui, né? Transformada de Laplace. Isso daqui como eu falei, é mais fácil o cara, pelo menos o cara com a graduação em engenharia civil, ele ter visto isso daqui ou na pesquisa dele, ou então em outra disciplina, talvez dinâmica das estruturas, né? Talvez dinâmica das estruturas. Mas na graduação, eu não sei se vocês viram com essa profundidade, ou se lembram, né, lá no meio do cálculo, não sei quanto lá. Então, vamos dar uma olhada, assim, então, essa disciplina da gente não tem nem pré-requisito, né, até onde eu sei. Ela pode ser ministrada assim, no primeiro período do mestrado, né, não tem pré-requisito, né. Então, vocês não são obrigados, né, a saber transformar de Laplace, por isso que eu vou apresentar aqui como se todo mundo nunca tivesse ouvido falar de transformada de Laplace. E aqui sim, a gente começa apresentando a definição de transformada de Laplace, e é bom, assim, é simples, é uma definição bem simples, mas que de vez em quando a gente, não sei porquê, vai tender a se desviar dela, né? Não sei porquê, mas é uma definição bem simples, né? Olha, a transformada de Laplace de uma função f de t, ok? Por definição, é a integral de 0 a infinito dessa função f de t vezes e elevado a menos s vezes t, tá? Aqui não é st não, tá? É menos s vezes t dt. Ok? Então percebam, isso daqui é uma definição, a definição de transformada de Laplace, né? Transformada de Laplace de qualquer coisa que eu colocar aqui, qualquer função que eu colocar. Vocês vão ver que eu vou brincar muito daqui até o final da aula com essa f de t, tá? Mas a princípio é uma função qualquer em t, ok? Na variável t. Então, Laplace de f de t, percebam, Laplace é um operador, né? Como a gente vai ver aqui embaixo, um operador linear, né? Laplace de f de t é igual à integral de 0 a infinito dessa função vezes e
elevado a menos S vezes T dt. Espera lá, mas o que é esse S aqui, né? S é fala aqui, é um número real, não negativo, que é chamado de parâmetro da transformada. De forma que, quando eu resolvo essa integral, eu vou encontrar uma outra função, que a gente chama f barra, aqui, tá? É uma outra função, em função do S, e não mais do T. Vocês percebem, é uma transformação de coordenadas, né? Eu tinha antes uma função em T. Se eu aplico a transformada de Laplace, eu vou obter uma nova função, não mais em T, mas em S. Né? Então, para mim, pela minha formação, né, é impossível eu olhar isso daqui e não lembrar, né, da dinâmica das estruturas, né, onde esse T aí, né, de maneira muito conveniente, né, ele realmente é o tempo, não é, gente? Realmente é o tempo. Então, vamos supor que eu estou estudando um problema dinâmico no domínio do tempo, né? Então, o meu carregamento ele varia ao longo do tempo, e com isso, os meus deslocamentos variam ao longo do tempo, o meu estado de tensão varia ao longo do tempo, o meu estado de deformação varia ao longo do tempo, não é isso? Né? Então, esse T aí seria o tempo. E quando eu aplico a transformada de Laplace em alguma dessas funções, ou seja, função deslocamento, função tensão, função deformação, eu obtenho uma nova função, não mais no domínio do tempo, mas no domínio de quê? No domínio da frequência. Ok? Para mim, assim, aqui não tem nada falando de dinâmica, né? Mas eu estou falando para vocês pelo menos uma aplicação, eu falei pelo menos uma, de transformada de Laplace. Você pegar uma função bem complicada no domínio do tempo, né? E você aplicar a transformada de Laplace e obter uma função, por incrível que pareça, mais simples, né? Mais simples, não no domínio do tempo, mas no domínio da frequência. Quer dizer, é uma estratégia muito comum com quem trabalha em dinâmica das estruturas, pegar, digamos, uma equação diferencial que ele está querendo resolver no domínio do tempo, aplicar a transformada de Laplace, resolver a equação diferencial no domínio da frequência, e aí, ou ele fica mesmo no domínio da frequência, mas se ele quiser, de qualquer forma, voltar para o domínio do tempo, ele pode fazer a transformada inversa, ok? Isso muitas vezes tem, inclusive, até ferramentas matemáticas já implementadas em MATLAB, por exemplo, né? Que facilitam aí esse trabalho, ok? Para falar a verdade, no que eu desenvolvi de dinâmica das estruturas no meu doutorado, eu trabalhava sempre, e com elementos de contorno, eu trabalhava sempre no domínio do tempo. Isso era uma coisa, assim, também, era um diferencial, né, na minha pesquisa na época. Na época, quem trabalhava com elementos de contorno em análise dinâmica, direto ia para a transformada de Laplace, entendeu? Direto. Me lembrei de outra aplicação também, não só a dinâmica, né? Mas também a problemas envolvendo variação de temperatura, né? Problemas de condução de calor, por exemplo, né? Fica muito mais fácil também aplicar a transformada de Laplace. Mas, enfim, eu saía do domínio do tempo e ia para o domínio... Quer dizer, eu não, né? A maioria das técnicas, análise dinâmica, elementos de contorno, aplicava a transformada de Laplace e trabalhava no domínio da frequência, tá?
Depois poderia fazer a transformação inversa. E o meu não. O meu era todo no domínio do tempo, eu não trabalhava no domínio da frequência, né? Então, esse era um diferencial, assim, né, do meu trabalho. Era a técnica, né, que a gente trabalhava lá, era o método dos elementos de contorno, né, no domínio do tempo, né, time domain, boundary element method, né. Ok, mas aqui eu já viajei um pouco aqui. O que mais vai importar para a gente nesse momento é exatamente essa definição. Transformada de Laplace de f de t é a integral de zero a infinito dessa função f vezes e elevado a menos s vezes t dt. Tá? Percebam, a transformada de Laplace é um operador linear. Por quê? A transformada de Laplace da soma, vocês vão ver que é a soma das transformadas de Laplace, né? Isso é facílimo, né? Quer dizer, a transformada de Laplace de qualquer coisa, por exemplo, aqui, f de t mais g de t, é igual a transformada de Laplace dessa soma vezes e elevado a menos s vezes t dt, né? Sendo que eu posso fazer f de t vezes e menos st dt mais g vezes e menos st dt. E cada uma desse produto, né, é a transformada de Laplace de f e de g. Está aqui o f barra, né? E aí já perceberam, f barra é a transformada de f, né? F barra s mais g barra s. Então, a transformada da soma é a soma das transformadas. E a transformada de uma constante A, alfa, sei lá, uma constante, né? ft, vai ser A vezes a transformada de f, né? Porque transformada da Laplace de A vezes f é a integral de zero a infinito de AF vezes E menos ST dt. O A pode sair da integral, porque ele é constante, não depende de t, né? E o que fica é simplesmente a transformada de Laplace, né? Ou seja, f barra s. Então, é um operador linear, tá? Ok, e o que a gente vai fazer agora? Bom, aí é como eu falei para vocês, a gente vai brincar bastante com essa função f, né? Por exemplo, ele diz assim, olha, e se a minha função f, na verdade, for uma f ponto de t, né? Onde f ponto é o df dt. Se você imaginar a função f como sendo a função deslocamento, por exemplo, f ponto seria a velocidade, né? Então, a transformada de Laplace da velocidade, né? Seria mais ou menos isso, tá? Um pontinho vermelho. Que diabo é isso? Que coisa, nunca tinha visto esse pontinho vermelho aqui. Tá. Então, e daí, né? E daí, para onde a gente vai com isso aqui? É aplicar a definição, tá? A transformada de Laplace do f ponto é integral de zero a infinito do f ponto vezes e elevado a menos st dt, né? Ixi, e agora? Como é que a gente resolve essa coisa aqui, hein? Olha, ele resolve aplicando integração por partes, tá? Lembram, né? Definição, né, de integração por partes aqui, pelo menos no unidimensional, que é o caso aqui, né? Integral de u, eu poderia até escrever isso aqui. Vou mudar para vermelho, então. Pronto. Integral de u, eu aprendi assim, lá na minha graduação, né? Ops. U dv, né? U dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa é a forma mais simplesinha, né? Você pode fazer definido também, ó. Em A e B, isso aqui vai ficar, ó,
em A e B, ou seja, é isso em B, menos isso em A, né? E aqui o A, B. Né? Com a letra horrível aí, mas eu acho que vocês estão lembrados, né? Integração por partes aí. Ok. Então, o que ele está chamando aqui de função U e a função dv, né? Bom, deixa eu ver. Pelo jeito, ele está chamando de U, é o E elevado a menos ST, né? E a dv, ele está chamando F ponto, né? É por isso que fica, ó, U, que no caso é E menos ST, vezes F, sem o ponto, né? F ponto é o dv, derivada de V, né? Ou seja, F ponto, né? E aqui, ó, F simplesmente. Em infinito menos esse produto no zero. Mais, por que mais? Não era menos? É porque aqui, quando você fizer V, du, vai aparecer um sinal negativo. Vai ficar menos com menos mais, tá? É isso mesmo? Vamos ver. Cadê a função V aqui? Ah, o V é o F, né? Tá. E o que é a DU? A U eu estou falando que é E menos ST. Então a derivada disso daqui vai ficar E menos ST vezes a derivada do expoente aqui, né? Por isso que aparece o menos, aí fica menos com menos, mais, que é menos S, né? Por isso fica mais S, ok? Então apliquei aqui integração por partes. Essa primeira parcela no infinito, ela vai para zero, né? Porque, tudo bem, o f infinito eu não sei quanto é, mas o e menos infinito, que é 1 sobre e elevado a infinito, né? Isso aí dá zero. E fica, então, menos f em zero vezes e elevado a zero, que vale 1. Né? Então, beleza. Mas, o que ele fez aqui? Ele tirou o S? Não. Tirou o S? Foi isso mesmo. Tirou o S dessa integral e aí ficou simplesmente a integral de zero a infinito de ft vezes e elevado a menos st dt. Opa, mas isso aqui é a f barra s, né? Então, L de f ponto, a gente viu que é igual a menos f no zero, mais s, f barra s. Ok? F barra s é transformado em Laplace de f. Tá? Aí olha o que ele faz aqui. Ó. Ele faz agora a transformada em Laplace de f dois pontos, né? Que seria a transformada em Laplace da aceleração, né? Pensando o f como sendo o deslocamento. E aí ele faz da mesma forma, gente, utilizando integração por partes, né? Ó, integral de f dois pontos vezes e elevado a menos st dt, né? É a mesma ideia. Ó, no caso, o dv é o f dois pontos agora, por isso que o v fica simplesmente f ponto, né? Isso daqui seria de zero a infinito, mais essa integral aqui, ó, do e elevado a menos st, né? Aliás, do f ponto t, né? F ponto t, que seria o v, vezes o du, né? A derivada lá do e elevado a menos st, que dá isso daqui. O s sai da integral, aquele mesmo esquema. Mas espera lá, volta um pouco aqui. Quer dizer, vai ser isso daqui no infinito, eu sei, fica zero. Tá? Menos isso daqui no zero, eu sei, vai ficar f ponto zero. Mais o S que multiplica a integral de f ponto, que é da equação anterior, né? Que a gente acabou de fazer, ó, transformado em Laplace do f ponto. Então é só pegar o S e multiplicar por tudo isso daqui, ó. Por isso que vai ficar menos S em f0
mais S quadrado F barra S. Né? Então, perceba, a transformada de Laplace de F dois pontos é o S quadrado F barra S mais essa soma aqui, ó, no caso é menos, né? Menos F ponto zero, menos S F zero, quer dizer, depende sempre do F e do F ponto no zero, né? De forma que é possível expandir isso daqui para uma derivada qualquer, uma derivada de ordem n, por exemplo, né? Dessa maneira aqui, ó. Fica dessa maneira aqui. Vocês podem fazer para F3 pontos, né? F4 pontos. No final das contas, vocês vão chegar nessa conclusão que L de F, sei lá de que ordem, né? A derivada T, menos F, derivada de ordem n menos 1, em 0, menos S, derivada de ordem n menos 1, em 0, menos, né? E aí vai, menos S elevado, aqui é exponente mesmo, né? Potência mesmo, né? N menos 1, F0, mais S elevado a N, F barra S, ok? De forma que isso daqui é interessante pelo seguinte, ó. A transformada de Laplace de uma derivada, de ordem qualquer, né, está relacionada com a transformada da função primitiva, que é o f barra s, e com as condições iniciais, ou seja, em zero, né, relativas à função e suas derivadas até uma ordem menor que a ordem da derivada. Né? No caso aqui, por exemplo, derivada de ordem 2, né? Então, ele vai até o f ponto aqui, ó. Ok? E assim vai. Entenderam? Então, isso daqui é muito interessante quando você tiver condições iniciais nulas, por exemplo. Né? Voltando lá para a dinâmica, quando eu digo assim, olha, considere que o deslocamento inicial é zero, e da mesma forma a velocidade inicial é zero, né? Então, assim, é a função e as suas derivadas em zero serem nulas, né? Ó, condições iniciais homogêneas em t igual a zero. A função e todas as suas derivadas são nulas em t igual a zero. Ok? Não sei se ficou alguma dúvida, gente, com relação a isso aí. E, assim, mais uma vez, não está aqui por acaso, né? A gente vai aplicar, inclusive, daqui a pouquinho, na aula de hoje mesmo, a gente vai aplicar, né? Essas expressões, né? Ok, que mais? Que temos mais aqui? Ah, tá. Agora ele vai fazer o seguinte, olha, e se a minha função ft, que eu quero calcular a transformada de Laplace, ela for uma outra função, gt, vezes a função passo unitário. Olha, a gente não já viu, né, a passo unitário no começo da aula de hoje? Opa. Então ele diz, seja f de t uma função com f 0 menos igual a zero. O que é f 0 menos, né? É o f imediatamente antes do zero, né? Ele é zero. E f 0 mais, assim, imediatamente depois do zero, né? Realmente lembra, chama a passo unitário isso aqui, né? Igual a um valor finito. Que valor finito é esse? Ah, não sei. Depende da função g aqui, ó. G de t, né? Acho que tem até um gráfico disso aqui mais para frente. Então, gt, ela é contínua em t de menos infinito a mais infinito, tá? É uma limitação com relação a essa função g de t, né? Então, beleza, vamos para a definição, gente. A transformada de Laplace dessa função f é igual à integral de 0 a infinito dessa função f, que é gt vezes u, vezes e elevado a menos st dt.
né? Sendo que aí, essa passo unitário, ela termina saindo aqui e vai ficar simplesmente como sendo a transformada de Laplace da função g de t, né? A função g de t. Temos aqui essa demonstração, né? Então, observação, né? U de t é igual a 1 no intervalo, por isso que dá isso aqui, né? No intervalo t do zero mais, ali, zero ao infinito, né? Zero ao infinito. Bom, mas de qualquer forma, ó, seja f de t igual a g vezes u, com gt contínua, de t de menos infinito a mais infinito. Não, aqui ele vai fazer a derivada, né? Vai fazer a derivada, exatamente. A derivada em... Ele vai fazer o f ponto agora disso daí, né, gente? Vai fazer o f ponto. Aqui, nesse slide, é simplesmente f de t é g vezes u, né? Então, dá isso aqui, ponto final. Mas aqui ele vai fazer o f ponto, né? O f ponto, no caso, vai ficar a derivada do produto, né? É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Faz a ordem aqui. Tudo bem. Vamos fazer, então, a derivada, aliás, a transformada de Laplace da f ponto para esse caso aqui, né? Vamos lá, ver o que vai dar. Bom, a transformada de Laplace do f ponto, eu posso dizer que é a transformada de Laplace dessa primeira parcela, g vezes o ponto, mais a transformada de Laplace do g ponto vezes u, né? É um operador linear, né? Transformada de Laplace, então, beleza, separei as duas transformadas aqui, né? Bom, logo, usando o resultado anterior, que a gente viu no slide anterior, né? L de f ponto t pode ser escrito como sendo a integral do zero, pegou aqui do zero menos, a infinito, de gt u ponto, vezes e elevado a menos st dt, mais a transformada de Laplace, aqui o u saiu, né, aliás, é o resultado anterior aqui, né, L de F, no caso F é G vezes U, fica L é L de G, né? Então, utilizando o resultado anterior, é simplesmente a transformada de Laplace do G ponto, né? Tá, tudo bem. E daí? Bom, e daí que olha só o que ele fez aqui, ó. O ponto, gente, é a delta de Dirac, né? A derivada da passo unitário não é a delta de Dirac? Ah, tá. E isso aqui permanece o mesmo. E eu tenho certeza que ele vai aplicar nessa primeira parcela aquela propriedade, né, integral de uma função vezes a delta de Dirac é igual a função, sendo que no argumento do ponto de referência, né? Será que é isso que ele vai fazer? Deixa eu ver. Pela definição de delta, integral de menos infinito a t, gt delta é elevado a menos st dt. Isso, é exatamente isso, porque nesse caso, aqui pensem que o argumento poderia ser t menos t0, né? Ou seja, no caso, o ponto de referência é o zero, né? O t0 vale zero. É por isso que fica a função, que no caso é a g de t vezes e elevado a menos st, no zero. Não é isso? Ó, g, zero, mas ele coloca zero menos, vezes e elevado a menos s vezes zero, né? Ou seja, elevado a zero, que dá 1, isso daqui, vezes a passo unitário. Ou seja, é essa expressão aqui, ó. A gente viu lá a função, ó, a delta de Dirac, né? A definição da delta de Dirac.
é f no T0, né, vezes u, t menos T0. É o que a gente está aplicando aqui. Ah, tudo bem. Mas, e daí? Aí ele vai substituir aqui no que ele tinha antes, né? Substituir aqui no que ele tinha antes. Por isso que a gente vai ficar com a integral de menos infinito a zero menos. Aliás, é que aqui ele quebrou em duas parcelas, né? Essa integral de menos infinito a t, ele está fazendo de menos infinito a zero menos, imediatamente antes do zero, né? Mais a integral da mesma coisa, né? Do menos zero, do zero menos, né? Está errado isso aqui, né, gente? Isso aqui é zero menos. Até t, né? Então quebrou essa integral em duas parcelas aí. E isso daqui é igual a g de zero menos vezes u, tudo bem. Agora, isso tudo daqui vale zero por conta da delta de Dirac, né? Porque é de menos infinito a zero menos. O ponto de referência é o zero. Então, toda essa integral aqui, ó, em todo esse domínio, vamos dizer assim, o delta de Dirac vale zero. Por isso que a gente corta essa integral aqui. Tudo bem. E se eu fizer o t tendendo a infinito, né? Bom, aí o u vai para 1, né? Isso aí eu sei. Então, é integral de essa integral, aqui primeiro, que é igual a g, simplesmente, porque o u vale 1 no t tendendo ao infinito, né? Bom, e aí ele volta com esses resultados para o que a gente tinha aqui, que é o que ele está querendo, no final das contas, é essa transformada de Laplace do f ponto sendo o f g vezes u, né? É isso. Então, L de f ponto é essa parcela, é o g do zero menos. Porque tudo isso era essa primeira integral aqui, né? Tudo isso era essa primeira integral aqui, ó. Ah, tudo bem. Mais o L do G ponto, que era a segunda parcela aqui. Certo. E daí, hein? Ah! Mas aí ele volta com aquela propriedade do L do F ponto, né, gente? Que a gente viu aqui, ó. No começo, né? L do F ponto como sendo menos F0 mais S, F barra S. Não é isso? Vamos ver. É, é exatamente isso, né? Exatamente isso. De forma que o L do F ponto pode ser simplesmente escrito, como esse cai com esse, né? Como simplesmente mais S L de GT, né? Que é igual ao S do L do FT, como a gente tinha visto, né? Com a demonstração anterior. Ok. E a gente vai precisar disso daí mais para frente também. Tá certo isso aqui, gente? Tá ok. Tá certo. Bom, até aqui alguma dúvida? Aproveito para tomar uma água também. Bom, olha só. Existem, literalmente falando, existem livros, né, ou apostilas, assim, com um monte de valores de função, diversos mesmo, e as suas transformadas de Laplace. Da mesma forma como a gente tem tabelas, vamos dizer assim,
de derivadas, de integral, de solução de equações diferenciais, né? Tem, da mesma forma, eu tenho, inclusive, um livrinho com diversas transformadas de Laplace, né? Transformadas de Laplace de diversas funções, diversas. Ele, nesses próximos slides aqui, ele vai apresentar algumas apenas, né? Algumas que vão ser úteis para a gente mais para frente. Mas, assim, se vocês tiverem acesso ou forem atrás, pesquisarem, assim, vocês podem utilizar essas tabelas que eu falei para a resolução dos problemas, por exemplo, de viscoelasticidade, utilizando transformada de Laplace, né? Viscoelasticidade linear, a gente vai ver na aula que vem, tá? Vocês podem utilizar, não precisa ficar se matando aqui para resolver a transformada de Laplace, né? Não é essa a ideia. A ideia aqui não tem um objetivo assim de vocês aprenderem, ficarem craques em transformada de Laplace. Na verdade, a transformada de Laplace vai servir como ferramenta para a gente entender, né? Viscoelasticidade linear e plasticidade também mais para frente, ok? Com outras aplicações, tá? Então, assim, podem usar direto esses resultados, né? Mas aqui ele tem a demonstração de alguns, né? Por exemplo, seja f de t igual à função passo unitário, ou seja, qual é a transformada de Laplace da função passo unitário? E aí é sempre aplicar a definição, né? É a integral de zero a infinito da passo unitário vezes e elevado a menos st dt, né? Como é que ele resolve isso daqui? Bom, resolve da mesma forma utilizando, acho que integrais por partes, inclusive, aqui, né? Acho que é isso aí. Ou não é nesse aqui? Deixa eu ver. Aqui. Não, aqui na verdade ele é integral mesmo, né? Resolveu integral aqui, simplesmente, né? Simplesmente retirou a passo unitário fora da integral, pela sua definição. E aí ficou elevado a menos st dt, né? Resolveu a integral aqui, simplesmente, na marra mesmo, né? Exato. Bom, mas resolvendo essa integral aqui, ó, a gente vai chegar em simplesmente 1 sobre S. Então, eu queria que vocês percebessem que só essa transformada de Laplace aí é um excelente exemplo de que a transformada de Laplace pode simplificar o nosso problema, né? Porque percebam, a função passo unitário é uma função que apresenta descontinuidade, não é? E essa função 1 sobre S, de repente, é uma função muito mais simples de você trabalhar com ela, né? Dependendo da situação. Então, você termina com uma função mais simples, mais fácil de trabalhar, ok? Que seria essa 1 sobre S, tá? Bom, uma outra transformada de Laplace aqui, ó. A transformada de Laplace da delta de Dirac, né? Então é a mesma ideia, ó. A transformada de Laplace da delta de Dirac é a integral de zero a infinito da delta de Dirac vezes e elevado a menos st dt, né? E aqui, com certeza, ele vai aplicar aquela propriedade de integral com a delta de Dirac, né? Onde o argumento da função, aliás, não, argumento não, onde a função que multiplica a delta de Dirac muda o seu argumento, né? Então, é exatamente isso aqui. Ele ainda fez, para sair do zero aqui, né, da indeterminação, ele fez de menos infinito a mais infinito. Não tem problema nenhum fazer isso, porque de menos infinito até zero menos, né? Essa integral é zero, né?
Então, não tem problema nenhum. Então, isso daqui vai ficar simplesmente E menos ST, né, em zero, ok? E a delta de Dirac, aliás, e a passo unitário no infinito vale 1, né? Então, isso aqui vale 1. Olha, gente, como ficou muito mais fácil nesse caso, não é? Quer dizer, a função delta de Dirac, uma função descontínua, toda nula, vale infinito. Nesse caso, o argumento é zero, né? Vale infinito no ponto de referência, ou seja, em zero, né? E se você aplica a transformada de Laplace, o que você tem simplesmente é a função contínua igual a 1. Quer dizer, muito mais fácil, né? Infinitamente mais fácil de se trabalhar com esse 1 aqui, né? No caso, o F barra S, né, é igual a 1 nesse caso aqui, né? E outra coisa, essa transformada inversa também vai ser muito útil, né? Uma vez que voltar da unidade para uma função em t, a gente já sabe que é a delta de Dirac, não é? A gente vai fazer essa inversa também mais para frente, né? Acho que é agora mesmo, daqui a pouquinho. Ah, ele fez para todas, né, gente? Fez para passo unitário, fez para delta de Dirac e fez agora para a função rampa com o argumento igual a zero também, né, para simplificar. Então, a transformada de Laplace da função rampa, né, pela sua definição, em t0 igual a zero, né, é a integral de zero a infinito de t vezes u vezes e elevado a menos st dt, né, que é a integral. Bom, aqui sai, né, desaparece aqui a função u de t, nesse caso, eu fico simplesmente com a t, e menos st dt, e aqui ele aplica integração por partes da mesma forma, né? Quem é que é o u, quem é que é o... No caso, u é a função t aqui, né? O dv é e elevado a menos st, e aí ele faz isso aqui, fica o v, né? De zero a infinito, menos a integral de v du, né? Então tá aqui, tem alguns pulinhos, né? Se alguém tiver mais curioso, ficou curioso, assim, dá para desenvolver isso aqui em algumas linhas a mais no papel e vai ver que vai chegar em 1 sobre s ao quadrado, né? Então, a transformada de Laplace da função rampa definida como simplesmente t vezes u, é 1 sobre s ao quadrado, né? Guardem esse resultado, porque mais para frente, quando a gente visualizar, por exemplo, 1 sobre S2, quando a gente quiser fazer a volta, a gente sabe que é a transformada de Laplace da função rampa. Isso vai acontecer com outras funções aqui também. Aí tem várias, né? Várias funções aqui. É como eu falei, existem tabelas, né? Livros com essas tabelas, com diversas funções. Tá? Então, a transformada de Laplace de E elevado a menos uma constante A vezes T. No final das contas, o que é que vai resultar isso daqui? 1 sobre S mais A. Né? A transformada de Laplace do cosseno de A vezes T. Vai ficar o quê? Aqui ele já está dando só o resultado mesmo. S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Transformada de Laplace do seno de A vezes T. A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Transformada de Laplace de T elevado a N. Aí fica o N fatorial sobre S elevado a N mais 1. Né? O N pode ser 0, 1, 2, enfim. Ok? Não sei se tem mais resultados. Acho que não. Não tem. Apresenta esses 4 e mais aqueles 3 anteriores, né? E já esses aqui vão ser bem úteis
para alguns problemas que a gente vai ver, para viscoelasticidade linear, tá? Então, quando a gente tiver na aula que vem, começando lá a viscoelasticidade linear, a gente vai muitas vezes precisar voltar para esses slides aqui para lembrar desses resultados, principalmente dessa volta, como eu tenho falado, tá? Do domínio S para o domínio T, ok? A volta. Bom, o que está faltando aqui para a gente encerrar? Falta duas coisas ainda. Primeiro, teorema dos limites e depois teorema da convolução. Acho que é isso aí. O que são esses teoremas do limite aí, dos limites, hein, gente? Teorema dos limites são dois. O primeiro diz o seguinte, ó. O limite de S vezes F barra S é igual, quando S tende ao infinito, né? É igual ao F no zero mais, tá? Estão lembrados, o F barra S simplesmente é a transformada de Laplace de F, ok? E o Szinho é aquele parâmetro da transformada de Laplace, né? Muito bem. A prova, a demonstração desse teorema dos limites, desse primeiro teorema dos limites, é bem simples, né? Então, quer ver, ó? A gente sabe, lembrando aqui, que L de F ponto T é menos F em zero mais, né? Mais S vezes F barra S. Tudo bem. Vamos aplicar o limite com S tendendo a infinito em ambos os lados aqui, né? Então, limite de L F ponto T, com S tendendo a infinito, vai ser igual, bom, F em zero mais, isso aqui não depende do S, né? Então, é uma constante, mais o limite de S vezes F barra S com S tendendo ao infinito, né? E aqui o que ele vai fazer é o seguinte, ó, o limite de L F ponto T com S tendendo ao infinito, pela definição, né? L de F ponto é o limite da integral de zero a infinito de F ponto vezes E elevado a menos ST dt. Não é isso? É a definição de transformada de Laplace, ok? Não fiz nada além disso, né? E isso daqui pode ser escrito como sendo a integral de zero a infinito, entrando com o limite, né? Mais uma vez, o limite é em S, né, gente? Então, F ponto T vezes o limite de E menos ST com S tendendo a infinito. Poxa, mas se eu faço S tendendo ao infinito em E elevado a menos ST, isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar zero. Então, de forma que eu posso dizer, voltando com esse valor de zero para cá, para a expressão da linha de cima, né? Eu posso dizer que o limite de S, F barra S, com S tendendo ao infinito, passando o F para o lado de lá com o sinal trocado, é F em zero mais, que era exatamente o que a gente queria demonstrar, né? CQD. Então, o primeiro teorema dos limites diz que o limite de S vezes F barra S, com S tendendo ao infinito, é igual ao F em zero, tá? Ou zero mais, ok? Isso aqui a gente vai utilizar na aula que vem, com certeza, na parte de viscoelasticidade linear, tá? Guardem isso daí para a aula que vem. Bom, temos também o teorema dos limites quando S tende a zero. O primeiro, o S tendia a infinito, que é igual a F em zero. E o segundo é como se fosse trocado, né? É o limite de S, F barra S, com S tendendo a zero, vai ser igual ao F no infinito, tá? Como se eu tirasse o infinito daqui, trocasse lugar com o zero que estava aqui, não é?
A demonstração também segue o mesmo caminho, né? Ou seja, parte dessa propriedade que a gente já viu, né? Aplicando o limite em ambos os lados, sendo que agora, gente, quando eu vou fazer esse limite de L, de F ponto, com S tendendo a zero, puxa vida, o que vai acontecer aqui, hein? Não vai ser a mesma coisa, não vai ser zero, né? Claro, né? Eu entro, ó, limite da integral, é a definição, de zero a infinito, de f ponto vezes e elevado a menos st dt, com s tendendo a zero. E nesse caso aqui, quando eu entro com o limite aplicado ao e elevado a menos st, né, com s tendendo a zero, isso daqui vai ser igual a 1, né? Então, eu fico só com f ponto de t dentro da integral, que vai ser f no infinito menos f no zero. Se eu pego essa diferença aqui, ó, e trago de volta para a equação da linha de cima, o menos f0 cai com o menos f0, e eu tenho simplesmente que o limite de S, f barra S, com S tendendo a zero, é igual ao f no infinito. Pronto, facílimo, né? Também de demonstrar esse segundo teorema dos limites. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Bom, então, qual foi. O que está faltando aqui? Está faltando o teorema da convolução, né? Teorema da convolução. O que é esse negócio de teorema da convolução aí? Antes de chegar no teorema da convolução, ele vai apresentar a transformada de Laplace para integrais. Primeiro, para uma integral simples, aqui, ó, onde o f de t, que eu quero aplicar a transformada de Laplace, certo? Falei que f de t é uma função qualquer, né? Nesse caso, a minha f de t é uma integral de um valor a até t, gt dt, ok? Ou seja, eu quero aplicar a transformada de Laplace a uma integral conhecida, né? E assim, gente, não vai fugir da definição, nunca, né? Transformada de Laplace dessa f vai ser simplesmente a integral de zero a infinito da f vezes e elevado a menos st dt. Percebam que dessa vez ele foi obrigado a diferenciar um t o t da transformada de Laplace do t da função ft, porque senão ia dar uma bagunça aqui completa, né? Então, o t da função f, ele chamou de t', tá? Só para diferenciar da variável t da transformada de Laplace, ok? Só por isso, tá? Bom, e aí vai. Aí vamos resolver essa integral aqui, né? Como? Deixa eu ver. Acredito que seja por integração por partes do mesmo jeito, não é? Onde você tem aquele esquema, integral de u dv, né? U v menos v du, né? Então, no caso, a função u vai ser a integral, a dv é o e menos st, né? Então, fica u dv fica u v vezes v, de zero a infinito, menos a integral do v vezes o du, né? Sendo que o du, ou seja, a derivada da integral vai dar a função, realmente, né? A função g de t aqui, né? E agora? E agora? Como é que a gente resolve isso aqui? Bom, é simplesmente fazer isso daqui no infinito, menos essa
essa integral, não é integral, um produto, né? No zero, né? Exatamente isso. É isso ou eu perdi alguma coisa? Espera aí, deixa eu prestar atenção aqui, gente. Eu acho que eu me perdi agora aqui. Que é isso aqui? Que ele fez primeiro? Ah, pera lá. É que... Não, voltei, entendi agora. É que essa primeira parcela daqui, ó, é quando o t vale infinito, não é? Por isso que o e elevado a menos st fica zero aqui, né? Certo. É isso mesmo, gente? Peraí, agora eu tô... Não, mas é isso. Ó, mais esse valor aqui quando o t vale zero. Porque é elevado a zero, né? Fica 1 aqui, então integral de a... É isso mesmo, vale zero. Tanto que o t aqui mudou para zero. Ó. G de t', o menos aqui ficou mais, né? 1 sobre S, ou seja, um t igual a zero, né? Tá certo. Mais vai ficar menos com menos mais. Aqui, 1 sobre S saiu da integral, porque a integral em dt. GT é elevado a menos ST dt. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. L de FT, essa primeira parcela é zero, fica só a segunda, mais 1 sobre S, e isso daqui realmente é a transformada de Laplace da G, ou seja, a G barra, né? G barra S. Tudo bem. De forma que L de FT, onde FT é a integral, né? Vai ficar 1 sobre S, G barra S, porque menos? Menos porque ele mudou, ele trocou os limites aqui, ó. Os intervalos de integração, né? Ao invés de ser de A a zero, ficou de 0 a A, que fica mais bonitinho, né? Mas aí mudou o sinal, tá? G de T'. Ok, tá certo. Ou seja, a transformada de Laplace de uma integral, de um valor A qualquer aí, t, gt, né? Dá essa expressão que a gente está vendo aqui embaixo, né? Ou seja, 1 sobre S, G barra S, menos 1 sobre S, integral de 0 a de G, T', dt', né? Isso daqui, na verdade, é um resultado parcial, né? Para onde eu quero chegar realmente, que eu falei, como eu falei para vocês, que é a integral da convolução, né? O que é essa integral da convolução, hein, gente? Bom, nesse caso, eu vou querer fazer a transformada de Laplace de uma função h de t, de forma que essa h de t é a integral de 0 a t de uma f t' vezes uma g t menos t' dt'. É a integral de um produto de duas funções com características especiais, que são definidas aqui embaixo. Onde ft e gt são nulas para t menor do que t0. Né? Assim, para t' menor do que 0 e t' maior do que t, h de t é igual a 0. Né? Deixa eu explicar melhor isso daqui. Aliás, o gráfico, ele representa melhor isso daqui, né? Essa função h de t, né, que é a integral desse produto de duas funções, esse produto de duas funções tem a seguinte característica, né? Isso aqui a gente chama de onda, a integral da onda, por exemplo, né? Então, percebam, quando a variável t' é menor do que zero, ou seja, quando o argumento da f, né? Quando o argumento da f é menor do que zero,
t' menor que zero, o F vale zero, ok? Por isso que o produto fica zero. Então, tá aqui ó, em amarelo, zerinho, né? Bom, quando o t' é maior do que o t, ou seja, quando o t' é maior do que o t, o argumento da G é menor do que é negativo, né? É negativo. Então a G é que fica nula. Eu estou querendo dizer o seguinte: é o produto de duas funções, onde, quando o argumento da primeira é negativo, ela vale zero. Então o produto vale zero. Quando o argumento da segunda é negativo, ela vale zero. E aí o produto vale zero. É como se tivesse passado a onda, né? Pensando numa onda de qualquer coisa aí, uma onda de movimento, por exemplo, né? É um negócio mais ou menos assim. É que aqui ele desenhou de uma maneira qualquer, mas isso muitas vezes é desenhado dessa forma, assim, ó. E, inclusive, nem só no zero, viu? Pode ser outro valor. Pode ser um negócio mais ou menos assim, ó. Ela vem aqui, ela faz isso, depois faz isso e retorna, tá? Então, aqui você teria um T1 e aqui você teria um T2, tá? Ou então, muitas vezes a gente pode simplificar isso daqui e apresentar na forma de um pulso, né? Alguma coisa desse tipo, né? Ó, onde eu tenho T1 e onde eu tenho T2, né? Aqui seria T e aqui seria o produto, tá? Eu não vou desenhar, ok? Eu não vou desenhar. Então, seria... Percebam, H, gente, é a integral desse produto dessas duas funções, certo? Integral do produto dessas duas funções aqui. É possível também até deduzir só uma curiosidade, né? A delta de Dirac a partir daí, sabe? Desse pulso aí, né? Com essa integral aqui valendo 1 e tal, e aí você vai tendendo o T1 para o T2, é por isso que isso aqui vai para o infinito, tá? Mas o livro não fala disso, aqui eu vou, deixa quieto, tá? Só uma curiosidade, certo? E o que vai importar para a gente realmente é o seguinte, poxa, 1/6 já, né? O que vai importar para a gente realmente é o seguinte, eu quero calcular a transformada de Laplace dessa integral chamada integral da convolução, tá? Isso aqui existe para dinâmica também, enfim. Beleza, então vamos fazer isso, né? Ó, só um slide mesmo, esse aqui é o último slide de hoje, é isso mesmo. Só um slide. A transformada de Laplace dessa função h, né, não foge, gente. Ó, é a integral de zero a infinito da h, que é uma integral de zero a t, f t', g de t menos t', dt', né? Vezes e elevado a menos st dt. Né? E agora é a gente trabalhar a parte matemática, né? Até chegar a essa conclusão aqui, ó. A conclusão é a seguinte, que a L da HT é a integral da convolução, né? A integral daquele produto de duas funções com aquelas características que eu já falei, vai ser igual ao L de GT vezes a L de FT. Um resultado bem interessante, né? Porque fica o produto, aliás, fica a transformada do produto, aliás, é a transformada de uma função vezes a transformada da outra função, né? Isso daqui é o chamado teorema da convolução da matemática, a ferramenta matemática que a gente vai aplicar também a viscoelasticidade linear, né? Mas como é que eu chego lá mesmo? É basicamente um jogo aqui com essas duas integrais e com as suas variáveis de integração, né? Ó, a integral de zero a infinito é menos st
que multiplica a integral de menos infinito a infinito de f de t', g de t menos t', dt', que não fez muita coisa não, né? Não fez muita coisa, só fez mudar esses integrandos aqui, ó, de menos infinito e para mais infinito, né? Que não interfere devido à definição dessa integral com valores nulos, né? Com t' menor do que zero e o t' maior do que o t, né? Certo, então não interfere, tanto que depois ele até volta aqui, ó, coloca de menos infinito a zero, né? Que vale zero. Então, integral de zero a infinito, dessa integral aqui, aí ele entra com e elevado a menos st nessa integral e sai com f de t' da outra, né? É uma jogada aqui de coordenadas nessas integrais. Faz também uma transformação de coordenadas, criando essa coordenada t duas linhas, como sendo t menos t', para facilitar. Não vou detalhar muito não, gente, por causa da hora, né? Mas olha só, o t menos t' aqui, ficou t duas linhas, menos s vezes t, que é o t duas linhas mais t'. Aí ele faz o dt, né? Que é o dt duas linhas. Bom, é uma jogada de coordenadas aqui, né? Termina separando aqui, ó, nesse produto de duas integrais, onde a primeira é a transformada de Laplace da GT, né? Tá duas linhas aqui, mas tanto faz, né? Termina sendo mudo, esse duas linhas, vezes a transformada de Laplace da F. FT também, né? FT. Então, enfim, é o teorema da convolução. Esse a gente vai utilizar também em viscoelasticidade linear, que a gente vai ver na aula que vem, né? Então, são essas as ferramentas matemáticas aí que eu queria apresentar para vocês, as três funções descontínuas, transformada de Laplace, teorema dos limites, derivado de transformada de Laplace, né? O teorema dos limites, teorema da convolução. Tudo isso a gente vai precisar para a sequência aí do curso da gente, ok?